Irmãos, nós estamos diante de dois textos. Nós queríamos ler mais alguns, mas para nós ganharmos mais tempo, terminarmos um pouco mais cedo, nós vamos falar um pouquinho de Saul e mais especificamente de Davi. Quando nós observamos esses dois homens, nós observamos que eles tinham algo em comum. Eles foram reis em Israel e os dois, eles reinaram 40 anos. A princípio, quando nós olhamos para Saul, ele teve um reinado prolongado. Poucos reis tiveram esses reinados ali em Israel prolongados desse jeito, principalmente ali em Israel. Em Israel, os únicos reis que tiveram 40 anos consecutivos reinando foram nosso irmão Saul, Davi e Salomão. No reino de Judá, depois que dividiram o reino, teve mais alguns. Mas quando nós olhamos para a vida de Saul, irmãos, foi um rei que começou muito bem. Por quê? Ele começou com a chamada de Deus. Ele começou sendo reconhecido por um profeta. Ele começou sendo ungido pelo Senhor. Ele começou com um coração mudado, um coração transformado. E ele começou com aquela iniciativa de primeiro amor. Eu amo ao Senhor, eu amo aqueles que amam a Deus, eu estou com Israel, nós estamos juntos e vamos vencer todos aqueles que se levantarem contra nós. E foi um homem que começou profetizando. Ele profetizava, um homem que no início do reinado ele se colocava entre os profetas, entre aqueles que liam a palavra, entre aqueles que oravam, entre aqueles que profetizavam, entre aqueles que estavam adorando a Deus. Isso é interessante nós observarmos. Porém, nós olhamos para Saul e vemos que ele teve um bom reinado no início, só que ele não teve uma continuidade. Ele começou muito bem e terminou mal, porque ele se desviou por atalhos. Irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, para se chegar a Deus não existem atalhos, só existe um caminho. Esse caminho é Jesus. João capítulo 4, versículo 6. Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós podemos observar que existem mais de 1000 caminhos para se chegar ao inferno, mas para se chegar até Deus existe só um caminho. Esse caminho é Jesus. Esse caminho é a palavra. Esse caminho é a verdade. Esse caminho é a vida. E quando nós seguimos os mandamentos, nós estamos seguindo a Jesus. Quando nós seguimos a palavra, estamos seguindo a verdade. Quando nós estamos seguindo a verdade, o caminho de Deus, nós estamos, na verdade, caminhando junto ao Senhor Jesus, até nós chegarmos ao Pai Celestial. E nós observamos, irmãos, que nosso rei Saul, que nós citamos nesta noite, ele estava começando bem, mas depois ele começou a se desviar por atalhos. Por exemplo, ele começou obedecendo a Samuel. Os irmãos sabem muito bem que Samuel, ele era sacerdote e profeta. Qual era a função do sacerdote? Qual era a função do profeta? O sacerdote representava o povo diante de Deus. O profeta, ele pegava as palavras de Deus, que ele recebia de Deus, e transmitia ao povo. E nosso irmão Samuel, além de ser juiz, ele era profeta e era sacerdote. E às vezes que Samuel chegava para Saul e dizia para ele: olha, a vontade de Deus é essa, que você acabe com os filisteus. Ele acabava com os filisteus, ele obedecia a palavra. E quando foi passando-se o tempo, aconteceu que o coração de Saul foi esfriando. Ele foi acostumando com a presença de Deus. O nosso problema, irmãos, é se acostumar com a presença das coisas boas. Nosso problema é se acostumar com o paraíso. Os irmãos sabem muito bem que Adão e Eva estavam insatisfeitos no paraíso, para depois perderem o paraíso e descobrirem que eles estavam no melhor lugar que eles poderiam estar. Eles estavam mal, aí descobriram: ixi, eu estava bem e não sabia. Eu estava bem e procurei aquilo que infelizmente não existia. Então foi o que Saul procurou.
ele procurou prosperidade longe de Deus. Ele procurou bênção sem a fonte das bênçãos. E não existe isso. Quando nós observamos a vida de Saul, ele começou com quebrantamento, mas o seu coração se endureceu tanto que depois de algum tempo ele nem mesmo achou o arrependimento. Existe somente, irmãos, um caminho para que o homem possa se voltar para Deus e ele possa ter uma comunhão reatada com Deus. Se chama o arrependimento. 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14, o próprio Deus, ele cita isso aí: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei a sua oração, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É o caminho do arrependimento. E nós, quando olhamos o precursor de Jesus, que foi João Batista, ele começou a pregar uma mensagem do Velho Testamento. Não foi uma mensagem nova, foi uma mensagem que foi pregada pelos profetas, pelos sacerdotes, pelos homens de Deus no Antigo Testamento. E a palavra era: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Nós que hoje pregamos, irmãos, no evangelismo assim: Jesus te ama, Deus tem obra na tua vida, se arrepende dos seus pecados. Cadê o se arrepende dos seus pecados? Não, mas a gente fala: Jesus Cristo tem um carro novo para te dar. Jesus Cristo, qual é o teu problema? Jesus Cristo vai resolver o teu problema. Mas não, João Batista, os profetas, como eles pregavam? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento. Por que eles pregavam assim? Porque não existe bênção sem o arrependimento. Arrepender-se é o quê? Arrepender é você estar indo por um caminho ruim, um caminho mau, que não agrada a Deus, e você dá uma volta de 180 graus e você voltar para o caminho certo. Isso é se arrepender. Jesus Cristo, quando ele veio e pregou a palavra de Deus, começou o seu ministério, ele começou também a falar: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. O próprio Jesus. E essa, irmãos, deve ser a nossa palavra de arrependimento. Nós devemos sempre fazer isso. E como nós olhamos a vida de Saul, ele era um homem que tinha boas intenções, mas eram boas intenções conforme a sua própria vontade. Não existem crentes assim, irmãos, cheios de boas intenções, cheias de boas palavras, pessoas que falam bonito, pessoas que falam: eu sou contigo, pessoas que falam: eu sou o ungido do Senhor, pessoas que até mesmo honram os profetas, mas desonram eles através dos seus atos, das suas atitudes, de suas palavras, porque eles fazem o contrário do que está na palavra de Deus, desonram os profetas de Deus. Foi o que aconteceu com Saul. E quando nós olhamos a vida de Saul, os irmãos, quando leram comigo 1 Samuel capítulo 22, versículos 18 ao 19, ele entrou na terra de Nob com o seu exército. E quando ele entrou lá, ele matou, juntamente com Doeg, 85 sacerdotes e passou ao fio da espada toda a cidade. Matou animais, matou crianças, matou homens, matou mulheres. Ele matou os homens de Deus. Só escapou um, que foi ter com Davi, e ele ficou guardado com Davi. Mas olha o que aconteceu com Saul. Terminou seus dias consultando uma feiticeira, consultando lá uma cartomante, uma mulher que estava invocando o nome de demônios para que ele pudesse estar ali falando com Saul. Irmãos, todas as pessoas que se afastam de Deus, elas se aproximam do diabo. Não existe meio termo. Irmãos, já viram aquelas pessoas que a gente chega assim e fala: e aí, você está buscando a Deus? Você está lendo a palavra de Deus? Você tem jejuado? Você tem consagrado? Você tem ido à igreja? Você tem sentido a presença de Deus? Você tem adorado a Deus? Você tem adorado ao Senhor? Irmãos, essas pessoas, elas se afastam de Deus e elas se acostumam com isso. Elas se acostumam com a ausência de Deus. Como é que pode, irmãos, acostumar com a ausência de Deus? Meu pai tem o costume de falar o seguinte, que a gente acostuma também com o que não presta. Não sabia que as pessoas se acostumam com o que não presta? Acostumam sim, porque a princípio as pessoas, em primeiro lugar, elas se assustam. Depois que o que não presta aconteceu, elas se acomodam. Depois, quando elas se acomodam, elas se entregam ao problema. Elas se acostumam com o que não presta. Existem pessoas que se acostumam em serem escravas do diabo.
Existem pessoas que, se você chegar nelas e perguntar como você está sem Deus, elas vão dizer: estou muito bem. Existem pessoas que se você chegar nelas e falar assim: mas você não está doente? Mas você não está aí vivendo uma vida de depressão? Porque você não procura Deus? Porque você não procura a palavra, o profeta, uma oração? Através do jejum, da oração, do arrependimento, você pode se mostrar diante de Deus e receber graça, consolo, paz. Mas muitas pessoas estão acostumando com o que não presta. Foi o que aconteceu com Saul. Irmão, Saul se acostumou tanto com o que não prestava, que ele saiu de ouvir a palavra de Deus, endureceu o seu coração, não deu lugar ao arrependimento e foi parar, como se fosse hoje, consultando a demônios. Foi consultar demônios. E por último, ele estava na guerra, quando viu que os flecheiros tinham cercado ele se matou, se suicidou. Olha o que aconteceu com esse homem. Mas em contrapartida, nós vemos um outro homem, Davi. Nós começamos a falar sobre Davi. Por quê, irmãos? Davi foi um homem que nos dá muitos ensinamentos. E quais os ensinamentos que Davi nos traz? Em primeiro lugar, Davi, ele nos ensina a lidar com os críticos. Davi nos ensina a lidar com pessoas que gostam de nos criticar. Quando a gente, irmãos, muitas vezes somos criticados, nós muitas vezes confundimos crítica com, às vezes, alguns conselhos que nos trazem exortação. O que é uma exortação? Você, quando chega para uma pessoa e diz assim, para o seu filho, por exemplo: meu filho, você precisa estudar mais, você precisa ser uma pessoa que venha a se dedicar mais nessa área de matemática, a sua nota de português está muito fraca, então se dedica mais nisso aqui. Olha, parece que você deixou mais de se dedicar, de ensaiar, de se juntar ao conjunto, e você parece que está meio alheio aos trabalhos da igreja. Isso é exortação. A exortação, ela tem um objetivo. Qual é o objetivo da exortação? É trazer a pessoa de um estado ruim para um estado melhor. Essa é a exortação. Agora, o objetivo da crítica qual é? É destruir a pessoa. O objetivo da crítica é acabar com a pessoa. O objetivo da crítica é olhar para ela, uma pessoa, e derrubar ela mesma, acabar com ela. Então nós temos que notar, quando uma pessoa chega em nós para nos advertir de algo, a gente tem que saber se ela está criticando a gente ou se está exortando. Se ela está me exortando, ela está querendo me levar para algo melhor. Agora, se ela está me criticando, é porque ela quer me derrubar mesmo. Então essa é a diferença entre a crítica e a exortação. A exortação quer fazer com que a pessoa melhore. A crítica não, quer derrubar a pessoa. É inveja mesmo. E quando nós lemos aqui em 1 Samuel capítulo 17, quando Davi estava ali no campo de batalha, foi levar ali alguns alimentos para os homens que estavam na guerra, e de repente Eliabe, o irmão mais velho de Davi, olha para ele e começa a criticá-lo. Davi, o que você está fazendo aqui? Por que não está ajudando o papai? Por que você não está lá cuidando das ovelhas? As ovelhas estão lá desgarradas, as ovelhas vão se perder, urso, leão, as feras do deserto vão acabar com as ovelhas. Nosso pai vai ficar aí, à falência, e você fica aqui atrapalhando a gente. Irmãos, quando a crítica dói mais? Em primeiro lugar, a crítica dói mais quando a crítica é feita por aqueles que estão mais próximos a nós. Crítica, não estou falando de exortação. Exortação, repito aos irmãos, a exortação tende a nos levar para um caminho melhor, mas a crítica não vem para nos derrubar. E quantas vezes alguém nos critica? Alguém quer nos empurrar para baixo? A crítica dói mais então quando vem de alguém próximo a nós. De um irmão, aqui foi Eliabe criticando seu irmão. Eliabe, que tinha a função de guardar seu irmão, como o irmão mais velho de Davi, tinha a função de guardá-lo. Tinha a função de não humilhá-lo. E Eliabe humilhando Davi em público. Você é o irresponsável, em outras palavras, Você está fazendo o que aqui? Então humilhando a Davi. Sendo que Davi estava obedecendo o seu pai. E estava ali na batalha, no nome do seu pai. E ali ele foi representando o seu pai, levando alimentos para o exército. E irmãos, a crítica dói mais quando parte de pessoas que são mais próximas a nós.
Por exemplo, quando você recebe uma crítica do seu esposo, tem esposo que não quer ver a mulher crescer, tem mulher que não quer ver o esposo crescer, tem mulher que não quer ver o esposo receber um aumento de salário, ela disse, passou o salário, passou do meu, eu quero que ela receba 10 vezes a mais que um, sabe por quê? Porque eu quero dar umas continhas para ela pagar em casa, para sobrar. Umas continhas lá, meu limite, que está vai dentro da gaveta. Eu quero passar tudo para ela, pelo menos a metade. Eu quero que ela ganhe melhor que eu, Está aí, abençoada, tem um curso de enfermagem, nós juntos conquistamos isso aí. Ela é superior a mim lá em casa, ela é enfermeira, eu sou só um técnico de enfermagem, então ela é superior a mim. Então, para os irmãos verem, a família tem que crescer juntas, os irmãos têm que crescer juntos. Esse negócio de crítica, não. Se você quiser exortar alguém, se você quiser dar uma palavra para uma pessoa para abençoar, para ajudar, então você abençoa, você ajuda. Agora, se for para criticar, derrubar a pessoa, fica calado. Fica calado. Se não tem nada de bom para dizer para uma pessoa, para levantar ela, então fica calado. É melhor ficar calado, irmãos, porque senão vamos ser um Eliabe do século XXI. E não podemos fazer isso. Eu acho que aquela irmã ali está fazendo isso ou aquilo. Aí você chega lá e só fala os pontos negativos. Não? Então fala um ponto positivo, como ela pode melhorar, fala como ela pode se levantar, como vai ser melhor se ela te ouvir, se ouvir a palavra de Deus. Porque, irmãos, não vamos confundir uma coisa. Existe a minha opinião, existe a tua opinião e existe a de Deus. Nem sempre você está certo, nem sempre eu estou certo. Agora, quando junta a tua opinião, a minha opinião, e a gente vai para a palavra, a gente vai procurar a verdade. A verdade chega no ponto. Então, irmãos, quando é que a crítica dói mais também? Quando ela vem seguida com destemperos emocionais. De vez em quando a gente não destempera, irmãos, principalmente com o filho, principalmente com os mais próximos, principalmente com a esposa, com o esposo, chega em xingamentos. A gente age pela emoção, não pela razão. Então a crítica muitas vezes vem cheia de destempero emocional. A gente pega uma criança, ao invés de bater com uma sandalinha ou com uma varinha, a gente pega um cabo de vassoura. Então, se acertar no ponto assim, destempero emocional. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Às vezes eu estou agindo pela emoção e não pela razão. Quando irmãos, que a crítica dói mais? Quando a crítica, irmãos, vem de pessoas que, ao invés de reconhecerem aquilo que você está fazendo, está querendo te tirar de foco. Olha, irmãos, o que Davi estava querendo fazer? Davi chegou na batalha e ouviu ali o gigante ameaçando o povo de Deus. Ele falou, eu vou lutar contra esse gigante. Esse exército todo aí, não tem nenhum homem corajoso, então eu vou lá. Então Davi só foi para ajudá-lo. Mas Eliabe, irmãos, ele olhando para Davi, aquele crítico do Eliabe, ele, ao invés de elogiar Davi, fala, Davi, eu sou teu irmão mais velho, fica aqui, meu filho, vamos aqui, você para de confusão. Quando ele falar assim, você não acreditava na vitória de Davi, podia falar, Davizinho, fica aqui do meu lado, você está na guerra, eu vou te defender. Mas não, ao invés de defendê-lo, tinha a obrigação de defender o seu irmão, estava ali ameaçando, humilhando ele publicamente. Irmãos, olha, quer criticar alguém? Quer exortar alguém? Chame ele em particular, irmãos. Chame essa pessoa em particular. Ele tem que fazer isso. Vocês já viram Jesus Cristo? Ele chamando a atenção dos seus discípulos assim, de tal forma que ele pudesse humilhá-los diante da multidão? Nunca ele fez isso. Jesus chamava seus discípulos à parte, lembra? Sempre tem isso. Chamava eles à parte e falava, é assim, vou explicar para vocês como é que é. Vocês não entenderam o que eu quis falar. Eu vou explicar para vocês como é. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então esses críticos, muitas vezes, eles querem derrubar você. Os críticos, eles não têm o objetivo de reconhecer o teu trabalho, o teu valor. Eles não querem fazer isso. Eles querem te empurrar para baixo. E isso dói muito. Mas olha, irmãos, como Davi nos ensina a nos desviar desses críticos. Como você lidar com esse crítico? Olha, versículo 10. E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Davi fez o quê? Desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra. Davi, irmãos, quando viu que Eliabe só queria destruir ele mesmo, acabar com ele se desviou de Eliabe.
Porque tem gente, irmãos, que quando ouve uma crítica, aí já quer responder na mesma altura, né? Ah, é? Você quer isso, você quer aquilo, você que não presta, não sei o quê. Se desvia dessas pessoas, se desvia dos críticos, procura uma pessoa que te apoia. Quando ele chegou em Eliabe e Eliabe não apoiou ele foi com outra pessoa e aquela pessoa, não, Davi, está acontecendo isso, vou te explicar direitinho e tal. Ele se desviou. Irmãos, não existe outra forma de você lidar com o crítico, é só se desviar dele. Se desvia, vai procurar alguém que vai falar alguma coisa que venha te exortar, te edificar, que venha trazer alguma coisa boa para você. Mas escuta, sempre nós vamos lidar com os críticos. Os críticos vão estar na tua casa, vão estar na igreja, vão estar no trabalho, vão estar na rua, no meio da sociedade, vão estar junto aos vizinhos. Aonde você for, tem crítico. Ah, pastor, mas não era para ser assim. Irmãos, é a realidade. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo diante das críticas, das dificuldades. E é assim que se vive, com crítica, com dificuldade, com problemas na vida. Aprenda a lidar com os críticos. Mais uma vez, irmãos, nós podemos observar algumas coisas da vida de Davi. Eliabe não podia alegrar-se com a coragem de Davi. Sabe por quê? Os críticos não se alegram com tua coragem, com tuas conquistas, porque tua coragem, tua conquista vai apontar um ponto fraco do outro. Sabia? Chega para uma pessoa e fala, você não sabe o que eu fiz? Rapaz, eu passei no concurso de quê? Eu passei no concurso da Nova Cap. Lembra, irmãos? Antigamente tinha um concurso da Nova Cap, aqueles lá que contratavam aquelas pessoas no elemento para ficar correndo atrás de caminhão de lixo, mano. Aí tinha os colegas que falavam, catar lixo. Ixi, tu tá no sol, vai aposentar. Ih, rapaz, nem se fosse dado eu queria. Irmãos, pessoas na minha família hoje, que foi contratado aqui na Nova Cap, a Laíla sabe aí, irmãos, foi extinto, foi terceirizado lá, tudinho, foi terceirizado. Hoje eles foram desviados de função com salário de 7, 8 mil, sem catar lixo. Hoje não existe nem concurso para isso, nem concurso. Eu tinha um colega, irmãos, que ele foi namorar só porque trabalhava disso. Tinha gente que fugia dele, chegava na igreja e falava, alguém falava, lá vem um lixeiro, lá vem ixi, tá fedendo. Puxava, irmãos, aquelas críticas, aquelas piadinhas, aquelas indiretas, né? Então, olha essas pessoas que vivem fazendo. Quando, irmãos, as pessoas são críticas demais, elas criticam principalmente aquelas pessoas que são superiores a ela, tá viu? Eu tenho que tomar cuidado, você tem que tomar cuidado, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes aquele que é alvo da minha crítica é maior que eu, conquistou mais que eu, e por isso que eu estou querendo derrubá-lo. Tem que tomar cuidado, né? Agora, quando é uma pessoa que eu quero exortar, eu quero o melhor para ela, eu quero que ela venha evoluir espiritualmente falando, emocionalmente falando, né, na igreja, na sua comunhão com Deus, diante da sua vida financeira, emocional, conjugal, aí é outra coisa, você pode exortá-la. É isso que nós devemos fazer. E Deus, irmãos, Ele não nos chamou para desperdiçar a nossa energia com o crítico. Você só desperdiça, sabe por quê? O crítico, irmãos, o crítico, estou falando da pessoa que critica, não do que exorta, daquele que quer o teu bem te exorta. O crítico, você não pode gastar energia com ele. Por quê? Porque se você gastar energia com o crítico, aí você vai perder energia para gastar com aquilo que convém, aquilo que é preciso. Aí eu gasto minha energia com aquele que está me criticando, aí eu vou dormir mal, perco minha paz, perco meu conselho, meu sossego. No outro dia eu vou trabalhar com dor de cabeça, estressado, corro o risco de responder mal ao meu chefe, meu patrão. Vai acontecer o quê? É perigoso você dispensar do trabalho. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Tome cuidado, porque nós devemos gastar nossa energia com aquilo que se importa. Interessante aqui, irmãos. Davi se tornou um vencedor de gigantes. Irmão, sabe por que Davi se tornou um vencedor de gigantes? Eu acho interessante isso aqui. Por quê? Davi ele era especialista em algo. Davi ele era especialista em funda. Sabe onde Davi aprendeu a mexer com funda? No deserto, apacentando ovelhas. Eu falei isso para os irmãos, né?
Davi tinha uma funda. Aí ele não tinha o que fazer no deserto, só cuidar de ovelha, era só ele. Aí ele estava com a funda lá, não tinha nada para fazer. Aí ele pegava a funda, rodava, não acertava em nada. Não tem nada para fazer mesmo, deixa de novo. Escolhi um alvo que era do tamanho do mundo, aí ele acertava. Aí diminuiu o alvo, foi diminuindo, até acertar no fio de cabelo. E Davi todo dia treinava. Se tornou tão bom que ele fazia, rodava e ele se tornou bom em funda. Então se tornou especialista em funda. Interessante, irmãos, é que tem pessoas que só acreditam no poder de Deus, né? Mas vem cá, você tem o potencial, você tem que se tornar especialista em alguma coisa. Você tem que se tornar especialista em alguma coisa. Eu me lembro que eu me tornei especialista em primeiro lugar, sabe o quê? Em passar troco. Sabe como? Fui fichado numa empresa como cobrador de ônibus, irmãos. Todo dia eu chegava em casa, minha mãe tinha que me dar dinheiro para no outro dia eu repor o caixa. E mãe, faltou 5 passageiros, passaram sem pagar passagem. O ônibus estava tão lotado, eu acho que eu passei o troco errado, sei lá, vamos dizer. Aí minha mãe, tadinho, meu filho, trabalhou, começou agora, 16 anos de idade, ô bichinho. Aí naquela época tinha vale transporte, toma aqui meu filho, 5 vale transporte te sobra, porque se hoje você passar um troco errado, você já passa esses vale transporte lá. E foi passando, me tornei especialista, sabe o quê? Em passar troco, menino. Passava 2, 3, falava, você está me devendo. Eu passava um bonitinho lá, ia lá para trás e já ficava esperto. Aquele ali não estava não, e eu olhando para o outro. Aquele ali não estava não, estava não sei o quê. Chamava, vem cá mesmo, paga a passagem. Eu não paguei não, pagou não, moço. Tira aí o vale transporte, o dinheiro daí no bolso. Que negócio é esse? E o cara pegava lá e, né? E se torna esperto, especialista. Mas como? Com a prática. Dessa forma. Depois o que eu fiz? Eu fui, né? Mano, não estou falando louvado seja eu não, estou falando um exemplo de vida, né? Depois eu tinha uma carteira B, né? Aí eu falei, rapaz, quer saber disso? Não, mas esse negócio de ficar passando troco aqui, eu queria aquele volante ali, eu olhava para o motorista fazer aquelas coisas. Que legal, moço, dominar um ônibus desse tamanho, com mais de 100 passageiros. Andava com aquele motorista com articulado, né, irmãos? Com um minhocão daquele lá, eu falava, rapaz, vamos carregar um poder na mão, rapaz. Com a mão dele, ele leva esse povo como ele quer. Se esse povo quiser, né, encher o saco do motorista, o motorista pode fazer besteira com esse ônibus, mas olha o equilíbrio que esse motorista tem. Eu falei, eu vou tirar minha carteira dele. Aí eu fui trabalhar na manobra, abastecendo o ônibus e acabei trabalhando com ônibus também. Mas aí, irmãos, depois o que eu fiz? Eu falei, rapaz, vou fazer um curso. Fiz um curso de técnico de enfermagem e aí eu me tornei especialista. 16 anos, eu falei, eu vou ficar nisso aqui mesmo. Eu me tornei especialista, me identifiquei mais. Qual é a sua especialidade? Você tem que ter alguma especialidade. Você tem que se especializar em alguma coisa. Qual a sua função? Você tem que se tornar o melhor naquilo que você faz. É isso que você tem que fazer. Irmãos, olha bem. Davi, ele era bom em alguma coisa. E a Bíblia fala que quando ele desceu para lutar contra o gigante Golias, ele foi com 2 coisas. Ele foi com o seu cajado e foi com uma funda. Então, resumindo, ele tinha duas profissões na época, né? Ele era pastor de ovelhas e ele era atirador de funda. Ele pegava a funda e atirava. E olha que não foi preciso Davi levar o seu cajado. Ele levou, na verdade, não foi preciso ele usar o seu cajado, porque se fosse preciso, ele tinha uma reserva lá, né? Vai lá que Davi caía, levava um tombo, o gigante chegava perto dele, ele pegava o cajado, né? Pegava no pescoço do gigante, dava uma rodadinha e Deus dava uma ajudinha lá e estourava o pescoço do gigante. Deus podia fazer isso aí. Nós temos que ser especialistas em alguma coisa para Deus nos usar. Deus vai usar nossas mãos. A gente vive só confiando em Deus. Então, o Senhor vem me ajudar. Senhor, faça alguma coisa por mim. E Deus está falando em você. Você faz o que por você? Tem que fazer alguma coisa por você. A irmã Adriana é o quê, irmã Adriana? Contadora. Eita, que profissão, só mexe com dinheiro. Especialista em RH. Oh, e RH, né? Pois é, especialista em RH e já está crescendo os talentos, é contadora também. A irmã Tatiana, de vez em quando, não, ela vem aqui e fala, irmão, e tal, não sei o que, eu sou costureira, conta a benção aí, virou especialista. Qual é a sua especialidade? Olha o pastor José Antônio, rapaz, esse homem quando está na cozinha a gente sabe quem é que está. Quem cozinhou?
e eu sabia que era ele. Quem cozinhou o frango daí, eu sabia que não era ele. É desse jeito que acontece. Irmãos, nós temos que nos tornar especialistas em alguma coisa. Quando a gente se torna especialista em alguma coisa, a gente afunila o nosso caminho. Não é todo mundo que caminha com a gente, não é todo mundo que compete com a gente. Então nós temos que fazer como Davi. Deus quer nos usar, Deus quer nos abençoar. Então, irmãos, com certeza, pode ter certeza que se nós nos especializarmos, Deus vai nos abençoar mais. Davi, irmãos, aquele que é especialista, carrega pessoas consigo. Davi tinha um exército, irmãos, de quase 24 mil pessoas. Não estou falando do total do seu exército, mas 24, só 24 mil pessoas que aprenderam a atirar com ele. Era especialista em a Bíblia fala assim que uma distância de quase 1000 metros, os seus soldados atiravam um fio de cabelo numa distância de quase 1000 metros. Davi, aprenderam com quem? Com Davi. Alguém falou, vou ensinar as manhas para você, vem cá. Pá. Aí eles iam para a guerra, alguém falava assim, toma uma espada. Eles, não, moço, eu estou com uma fundinha. Toma um escudo, não, moço, a minha funda. Toma uma lança, não, moço, eu tenho minha funda. Então, irmão, se torna especialista em alguma coisa. A sua especialidade vai te honrar. A sua especialidade vai fazer com que você venha se destacar acima dos demais. Irmãos, para terminar aqui rapidamente, caminhando para o final, nós temos que perceber que vencedor é aquele que se especializa no que faz. Davi confiava em Deus, mas ao mesmo tempo ele não se acomodava. Quantos crentes acomodados tem no nosso meio? Bastante, né? Se acomoda, irmãos, na sua vida financeira, espiritual, na sua vida sentimental.